Eu estava conversando com uma senhora de 68 anos e ela me perguntou: Ronaldo, por que alguém que só toma água pode morrer sem saber por quê? Eu respondi na hora: porque a água pode virar veículo de erro e tem gente que depois morre e não sabe por quê. E eu quero que você entenda uma coisa antes de eu continuar. Isso aqui não é mistério, não é lenda, não é conversa de bar, não é terrorismo. É cuidado, é fisiologia, é o corpo pedindo socorro porque a gente, com o passar dos anos, para de respeitar pequenas escolhas. A água é vida, o sal é necessidade, mas quando a gente mistura os dois de forma errada, principalmente depois dos 60, pode transformar uma atitude simples em uma bomba relógio dentro da circulação. Eu já vi muita gente chegar tarde demais achando que estava fazendo algo natural, detox, limpador, energético, para limpar o intestino, para emagrecer, para desinchar, para curar dor. E o pior, muitas vezes a pessoa não sabe que estava bebendo água com sal. Não no sentido de colocar uma pitada no prato, não no sentido de temperar a comida. Eu estou falando da água virando uma mistura. Um copo de água com sal dissolvido, um gole, 2 goles. Acredita? Parece inofensivo, mas para um corpo de 60, 70, 80 anos, com rim menos resistente, pressão mais sensível, coração mais exigente, remédios em uso, essa mistura pode virar algo sério. Eu sou Ronaldo Coentro e eu não gosto de assustar quem está ouvindo, mas eu também não gosto de ver pessoa querida morrer sem entender o próprio corpo. Por isso, hoje eu vou te falar com clareza. O alimento é o sal. Não é o sal temperando o arroz. Não é o sal no feijão. Não é o sal que está na sua comida de verdade. O perigo é quando você pega água e adiciona sal. E ainda por cima toma em jejum. Toma em grande quantidade. Toma depois de suar. Toma junto com remédio. Toma achando que está limpando o organismo. E antes que você pense: ah, Ronaldo, mas eu nunca fiz isso. Presta atenção. Muitas pessoas fazem sem perceber. Usam sal de frade, água com sal marinho, água com sal rosa, água com sal grosso, água com sal para desintoxicar. E aí vem a desculpa: mas é natural. Meu filho, veneno também pode ser natural. A natureza tem coisas que matam e coisas que curam. O problema é a dose, o momento, o corpo e a intenção. Depois dos 60, o corpo muda, e muda de um jeito que muita gente ignora. A sede fica mais fraca, o rim filtra com menos margem, a pressão sobe com mais facilidade, o coração trabalha com menos folga, os vasos ficam mais rígidos, os remédios ficam mais fortes no organismo. E o mais cruel, muitas vezes a pessoa não sente o perigo chegando. Ela sente sono, cansaço, dor de cabeça, confusão, fraqueza, boca seca, inquietação. E pensa: é idade. Não, às vezes não é idade. Às vezes é excesso de sódio circulando. Às vezes é água entrando onde não deveria. Às vezes é o corpo dizendo: para. Eu quero que você visualize uma coisa simples. Imagine uma casa com 60, 70, 80 anos de construção. Não é uma casa nova. Pode ser linda, pode ser forte, mas tem encanamento mais velho. Tem parede que precisa de cuidado. Tem fio que não aceita qualquer carga. Tem calha que não aceita qualquer chuva. O corpo humano depois dos 60 é parecido. Você não pode agir como se ainda tivesse 25 anos. Você pode se cuidar, pode viver muito, pode ter energia, pode viajar, pode brincar com os netos, pode trabalhar, pode continuar sendo uma pessoa ativa, mas precisa parar de fazer improviso com o próprio organismo. A água, sozinha, é preciosa. Ela ajuda na temperatura, na circulação, no intestino, nos rins, na memória, na pele, na digestão. Beber pouca água também pode ser perigoso. Então eu não estou dizendo para você deixar de beber água. Estou dizendo para você beber água sem transformar esse líquido sagrado em uma mistura perigosa. Água sem sal, água sem remédio, água sem chá forte, água sem promessas mágicas, água com consciência. E agora eu vou te revelar uma parte que muita gente não entende. O sal não é o vilão quando está dentro da comida, em quantidade adequada. O sal é necessário. O sódio participa da contração muscular, do equilíbrio de líquidos, da transmissão nervosa, da pressão arterial. O corpo precisa dele. O problema é quando você coloca uma concentração alta de sal em água e faz o corpo beber aquilo como se fosse simples hidratação. Isso muda tudo, porque a água, nesse caso, deixa de ser apenas água. Ela vira solução salina caseira. E solução caseira forte demais pode desidratar, elevar pressão, sobrecarregar o coração, afetar os rins, causar confusão mental e, em casos extremos, levar a uma emergência. Eu quero te fazer uma pergunta
pergunta direta: você já tomou água com sal achando que estava se beneficiando? Se respondeu sim, respira fundo. Não vem culpa, veio informação. E informação chegada a tempo muda a história. Porque muitas pessoas repetem receitas que ouviram de prima, de sogra, de vizinha, de grupo de mensagem, de vídeo aleatório, sem saber que o corpo delas já não responde como antes. E depois dos 60, o erro que aos 30 só dava desconforto, aos 70 pode virar internação. Agora, falando fora da minha voz de palestra, eu quero te mostrar um caminho antes de eu chegar no ponto mais importante. Se você sente que sua alimentação está no improviso, se você quer saber o que comer para proteger coração, pressão, intestino, memória e energia sem passar fome, eu preparei o livro digital Alimentação da Longevidade. Ele foi feito para adultos que não querem apenas viver mais, mas viver com autonomia, com clareza, com menos dependência, com menos medo de cair na mão de remédio em remédio, sem entender o que estão colocando dentro do corpo. Dentro dele, você vai encontrar orientações práticas para organizar o prato, reduzir o excesso de sal sem deixar a comida sem graça, escolher alimentos que sustentam a longevidade e evitar combinações que parecem inofensivas, mas que cansam o organismo. Se você quer deixar de viver no modo depois eu vejo, esse material pode ser uma luz para o seu dia a dia. Mas atenção, isso aqui não substitui orientação médica. Se você tem doença renal, problema cardíaco, pressão alta descontrolada, diabetes, uso de diurético, uso de remédio para pressão, histórico de AVC, arritmia ou algo parecido, não faça experimentos. Não tome água com sal. Não faça mistura caseira forte. Não tente substituir tratamento por receita de internet. Isso que eu vou te falar é prevenção, é discernimento, é informação para você parar de se machucar com o que chama de remédio natural. E tem mais uma coisa que eu preciso que você entenda. O perigo não aparece só quando a pessoa toma uma colherada de sal dentro de um copo d'água. Existe uma armadilha maior. A pessoa acha que está bebendo pouca água com sal, mas está tomando muito líquido com uma concentração que não combina com o corpo. Uma colher de chá rasa de sal em um copo já é uma quantidade forte demais para beber sem orientação. Uma colher de sopa em um copo ou em 1 litro de água é algo que pode virar emergência. E não é brincadeira de criança, não é receita de internet, não é limpeza, não é detox, é sódio em excesso entrando rápido demais. Agora eu quero que você preste atenção no mecanismo, porque é aqui que muita gente se perde. Quando você bebe água pura, ela é absorvida, ajuda a diluir, ajuda o rim a filtrar, ajuda o sangue a circular melhor. Quando você coloca muito sal nessa água, você inverte a lógica. O corpo precisa equilibrar o sódio, e para equilibrar, ele puxa a água dos tecidos para o sangue. Isso pode aumentar o volume circulatório. Em uma pessoa jovem, talvez o corpo aguente. Em uma pessoa com mais de 60, pode ser demais. A pressão sobe, o coração acelera, o rim trabalha forçado, a pessoa sente sede, mas está cheia de sódio. Sabe como isso é cruel? O corpo grita por água, mas a água que você bebe pode estar carregando o problema. E tem uma situação que eu quero que você memorize. Beber muita água depois de uma refeição muito salgada também pode ser perigoso para algumas pessoas. Não porque a água anula o alimento. Não, o problema é que o corpo já recebeu bastante sódio da comida e ainda vem a água tentando diluir, mobilizar, filtrar, regular. Se a pessoa tem rim sensível, pressão alta, insuficiência cardíaca ou usa diurético, esse balanço pode sair do controle. A água não é vilã. O excesso, o momento errado e o corpo vulnerável é que viram problema. Eu quero que você veja a vida depois dos 60 de outro jeito. Não é só sobre viver, é sobre chegar aos 80, 90, 100 anos ainda sabendo quem você é, ainda andando sem medo, ainda conversando, ainda cozinhando, ainda abraçando os netos, ainda tomando café sem sentir que o corpo vai pedir conta. Longevidade não é só colocar anos na conta. Longevidade é qualidade, é acordar com clareza, é o médico dizer que seus números estão estáveis, é o filho não ficar desesperado, é a esposa não precisar carregar peso, é você continuar sendo referência, não ser fardo. E é por isso que eu vou te falar com firmeza. O maior erro não é comer sal. O maior erro é ignorar como o sal age no seu corpo depois dos 60. Porque o sal está em todo lugar. Está no pão, está no queijo, está no requeijão, está no presunto,
está no salame, está no bacon, está na linguiça, está na mortadela, está na sardinha enlatada, está no extrato de tomate, está no caldinho, está no tempero pronto, está na azeitona, está no picles, está no salgadinho, está na farofa, está no molho de soja, está no ketchup, está na maionese, está no requeijão, está no leite em pó, está no pão de forma. E a pessoa come tudo isso durante o dia e depois se espanta quando acorda com pressão alta, inchaço, dor de cabeça, sede, coração acelerado. Eu costumo dizer, o sal não entra apenas no saleiro, o sal entra disfarçado e depois que ele entra, ele não sai só com água. Ele precisa de cuidado, precisa de equilíbrio, precisa de potássio, de fibras, de água adequada, de alimentos verdadeiros, de movimento, de sono, de acompanhamento. Se você só bebe água com sal achando que vai limpar o corpo, você está tentando resolver um problema com a própria causa. É como tentar apagar fogo jogando gasolina com outro nome. Agora eu quero te contar um detalhe que quase ninguém te mostra. A água com sal pode parecer inofensiva porque o sal se dissolve. Parece transparente, parece simples, mas o corpo não vê água com sal como algo bonito. O corpo vê sódio, e sódio em excesso mexe com a pressão. E pressão alta não é só número no aparelho. Pressão alta é um trabalho silencioso. Ela cansa o coração, ela lesa os rins, ela aumenta o risco de AVC, ela piora a visão, ela aumenta o risco de demência vascular, ela deixa o corpo inteiro funcionando sob tensão. E tem outro ponto. Muitas pessoas, depois dos 60, têm o senso de sede reduzido. Então, elas não bebem água o dia inteiro, ficam desidratadas. Aí, quando finalmente bebem, bebem demais de uma vez. Se nessa hora ainda colocam sal, o corpo recebe uma onda. Primeiro, desidratação. Depois, excesso de sódio. Depois, tentativa desesperada de equilíbrio. E quando a pessoa sente tontura, fraqueza, confusão, palpitação, dor de cabeça forte, ela pensa que é coisa da idade. Não. Às vezes, é eletrólito bagunçado. Às vezes, é pressão explodindo. Às vezes, é rim pedindo socorro. Às vezes, é o corpo dizendo, eu não aguento mais esse improviso. Eu quero que você pense no seu corpo como alguém que você ama. Se fosse seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, você deixaria beber uma mistura forte de sal com água só porque alguém falou que desincha? Você deixaria? Você não. Então por que com você? Por que com esse corpo que te carregou por tantos anos? Por que com esse coração que já bateu por décadas? Por que com esses rins que filtraram sem você pedir? A longevidade começa quando a gente para de tratar o próprio corpo como objeto descartável. E tem uma regra simples que eu quero que você guarde. Se a água está sendo bebida para hidratar, ela não precisa de sal. Se a água está sendo bebida para limpar, ela não precisa de sal. Se a água está sendo bebida para dar energia, ela não precisa de sal. Se a água está sendo bebida para emagrecer, ela não precisa de sal. Se a água está sendo bebida para curar dor, ela não precisa de sal. Água com sal precisa de indicação, dosagem e acompanhamento. Sem isso, é aposta. E sua saúde não deve ser aposta. Agora eu vou te mostrar uma parte prática, porque eu não quero que você saia só com medo. Quero que você saia com direção. Primeiro, pare com a água com sal. Simples assim. Não faça no café da manhã. Não faça em jejum. Não faça depois de suar. Não faça antes de dormir. Não faça depois de exercício. Não faça quando estiver com vômito ou diarreia sem orientação. Não faça porque todo mundo faz. Não faça porque antes se fazia. Não faça porque é natural. Se você precisa repor líquidos por causa de suor intenso, vômito ou diarreia, procure orientação. O soro de reidratação que existe tem concentração calculada. Não é sal de cozinha jogado na água no olho de coelho. Segundo, observe o sal escondido. Leia o rótulo. Não procure só a palavra sal. Procure sódio. Muitas vezes, o rótulo fala sódio e a pessoa não entende. Uma quantidade alta de sódio pode estar disfarçada em temperos prontos. Se o tempero já vem pronto, ele quase sempre tem sal. Se o alimento vem marinado, embutido, defumado, curado, enlatado, conservado, tem sal. Se o queijo derrete, se o presunto fica salgado, se o requeijão é cremoso, tem sal. Se o pão fica macio e cresce, tem sal. Se o salgadinho gruda na mão, tem sal. Se o caldinho resolve tudo, tem sal. Terceiro, use temperos que devolvem vida à comida sem matar a pressão. Alho, cebola, salsinha, cebolinha, coentro, orégano, manjericão, louro, alecrim, gengibre, pimenta, limão, vinagre, cravo, canela, açafrão, cominho, curry sem sal, tempero verde fresco. Esses alimentos não vão transformar sua alimentação em comida triste. Eles vão devolver sabor, aroma, prazer
E prazer é importante. Longevidade também é comer bem sem viver com cara de castigo. Quarto, beba água aos poucos. Não faça a pessoa tomar 2 litros de uma vez se o corpo não está acostumado. Água boa é água distribuída. Pequenos goles ao longo do dia. Água sem sal. Água em temperatura agradável, água longe de remédios, a não ser que o médico ou farmacêutico tenha orientado diferente. E se você tem problema renal ou cardíaco, siga a orientação do seu médico sobre quantidade. Nem toda pessoa pode beber muita água. Isso também é importante. Prevenção é equilíbrio, não excesso. Quinto, monitore sinais. Se você toma água com sal e sente palpitação, dor no peito, falta de ar, confusão, fraqueza intensa, dor de cabeça muito forte, visão turva, dificuldade para falar, dormência, desmaio, vômitos persistentes, pressão muito alta, procure ajuda imediatamente. Não espere passar, não espere amanhã, não espere ver se melhora. Nesses casos, não brinca. Idoso não é brinquedo, pressão não é brincadeira, AVC não espera agenda, infarto não respeita orgulho. Agora chegou o momento em que eu vou te entregar o verdadeiro ouro. Não é apenas não tome água com sal. Isso é só a primeira camada. O ouro é entender a diferença entre sal necessário e sal venenoso no momento errado. Sal na comida, em quantidade controlada, pode fazer parte da alimentação. Sal dissolvido em água, sem orientação, é diferente, porque ele entra no corpo como uma solução concentrada, antes de ser equilibrado pela comida, antes de ser digerido, antes de ser controlado pelo organismo. Ele chega rápido, e depois dos 60, rapidez demais pode custar caro. O ouro é esta frase: água é hidratação, sal é eletrólito. Misturar os dois sem necessidade é pedir que seu coração, seu rim e sua pressão façam o papel de laboratório. Você não precisa bancar laboratório, você não precisa bancar farmácia, você não precisa bancar remédio caseiro. Se o corpo precisa de reposição, que seja com orientação. Se o corpo precisa de hidratação, que seja com água limpa. Se o corpo precisa de alimento, que seja comida de verdade. Se o corpo precisa de tratamento, que seja tratamento de verdade. E eu vou te dizer outra coisa que pode salvar sua vida. Nunca misture água com sal achando que isso vai puxar toxina. Toxina não sai porque você inventou uma bebida salgada. O fígado e o rim fazem esse trabalho. E se você sobrecarrega rim e pressão, você atrapalha justamente quem deveria cuidar da limpeza. O corpo já tem sistema de depuração. Só precisa de alimento adequado, água certa, sono, movimento, controle de pressão, controle de glicose e menos veneno disfarçado de remédio natural. O ouro também é saber que natural não significa seguro para todos. A água do mar é natural. Você bebe e se mata. Sal de cozinha é natural. Em excesso, mata. Chá forte demais é natural. Em excesso, atrapalha remédio. Alho é natural. Em excesso, pode causar sangramento. Gengibre é natural. Em excesso, pode incomodar. Açafrão é natural. Em excesso, pode afetar pressão. Entendeu? O problema não é a origem. O problema é a dose, o estado do corpo e o objetivo. Depois dos 60, natural demais também precisa ser respeitado. E tem uma verdade dura. Muitas vezes o que parece simples é só o começo de um desastre. A pessoa toma água com sal em jejum, depois toma café, depois toma remédio de pressão, depois vai trabalhar, depois passa mal. E ninguém liga os pontos, porque o corpo não avisa com placa. Ele avisa com cansaço, com tontura, com confusão, com suor frio, com pressão alta, com palpitação. Mas a pessoa acha que é estresse, a pessoa acha que é ansiedade, a pessoa acha que é idade. E a idade não mata. O descuido que se disfarça de idade mata. Eu quero que você faça agora uma revisão interna. Você usa água com sal? Usa sal marinho achando que é mais saudável? Usa sal rosa achando que é inofensivo? Usa sal grosso? Usa água de limpeza? Usa água de detox? Usa água com sal para desinchar? Usa água com sal para dar energia? Usa água com sal para limpar o fígado? Usa água com sal para emagrecer? Se sim, pare. Não precisa esperar nada. Não precisa provar. Não precisa arriscar. O corpo de 60 anos não é cobaia. E se você tem filhos, presta atenção. Muitas vezes o perigo está dentro da rotina familiar. A mãe toma, o pai toma, o vizinho toma, o irmão toma. E vira tradição, vira comentário, vira coisa de família. Mas tradição não é sinônimo de sabedoria. Tradição pode ser perigo herdado. E uma das maiores formas de amar é quebrar uma tradição ruim. Se você ama seus filhos, seus netos, seus pais, seus avós, você não quer ver ninguém internado por causa de uma receita boba. Você quer ver gente viva, consciente, bem orientada. Agora, depois de entender o ouro,
eu quero que você aplique, e a aplicação não é complicada. Durante 7 dias, faça assim. Retire o saleiro da mesa. Não precisa jogar fora todo o sal da casa, mas tire o saleiro da mesa e pare de salgar no prato. Use alho, cebola, ervas, limão, vinagre, pimenta, temperos verdes. Leia os rótulos. Troque embutidos por ovos, frango, peixe, carne, feijão, lentilha, grão de bico, verduras, legumes. Reduza caldos prontos. Reduza queijo salgado. Reduza requeijão. Reduza picles. Reduza azeitona. Reduza molho pronto. E beba água limpa, sem sal, em pequenos goles ao longo do dia. Se você suar muito, não responda com sal em água. Responda com água, comida de verdade e orientação. Se você está com diarreia ou vômito, não invente mistura forte. Procure orientação. Se sua pressão está alta, não tente limpar o corpo com sal. Trate a causa. Se você usa remédio para pressão, diurético, remédio para coração, remédio para rim, diabetes, tire dúvidas com médico ou farmacêutico. Não misture água com sal e remédio. Não coloque remédio na água. Não use água salgada para engolir remédio se o profissional de saúde não orientou. A água que você usa para remédio deve ser a água simples que foi recomendada. E eu quero que você entenda uma diferença importante. Reduzir sal não significa virar um ser humano sem prazer. Significa parar de deixar o paladar ser sequestrado pelo excesso. No começo, a comida pode parecer sem graça, mas em 2 semanas, seu paladar muda. Você percebe o sabor do tomate, percebe o sabor do feijão, percebe o sabor da carne grelhada, percebe o sabor da fruta, percebe o sabor da sopa com ervas. O sal em excesso tinha tapado tudo. Quando você diminui, volta a sentir vida, e vida também está no sabor. Eu também quero que você perceba o efeito da água certa. Quando a pessoa para de fazer misturas perigosas e volta a beber água limpa, aos poucos, ela melhora o intestino, melhora a sede, melhora a circulação, melhora a sensação de peso, melhora a pele, melhora a sensação de cansaço. Não é mágica, é corpo voltando ao básico. E às vezes o básico era tudo o que faltava. A pessoa não precisa de poção, precisa parar de se machucar com soluções falsas. E tem um detalhe final que eu quero deixar gravado em você. Se você tem mais de 60, sua maior riqueza não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é posse. Sua maior riqueza é poder continuar escolhendo, continuar decidindo, continuar caminhando, continuar abraçando, continuar rindo, continuar dizendo amanhã eu faço. Quando você perde a saúde, perde a autonomia. E quando perde a autonomia, até quem te ama precisa carregar suas decisões. Então se proteger não é frescura, é dignidade. A água com sal pode parecer uma decisão pequena, mas pequenas decisões repetidas viram destino. Se você bebeu por anos, talvez seu corpo já tenha sofrido, mas hoje você sabe, e saber muda a rota. Você não precisa carregar culpa pelo que não sabia, mas precisa parar de repetir o que agora sabe que é arriscado. Esse é o ponto. A informação chegou. Agora a responsabilidade também chegou. E eu não estou aqui para te humilhar. Estou aqui para te chamar de volta. De volta ao corpo, de volta ao cuidado, de volta à vida. E eu quero que você leve uma frase para sua casa. Água limpa sustenta. Água salgada sem orientação testa. Essa frase pode salvar sua vida. Repita mentalmente. Água limpa sustenta. Água salgada sem orientação testa. Porque você não precisa testar seu coração. Você não precisa testar seu rim. Você não precisa testar sua pressão. Você não precisa testar seu cérebro. Você nasceu para viver, não para brincar com emergência. E se você quer aprofundar isso de verdade, se você quer entender como montar uma alimentação que protege depois dos 60, que ajuda a controlar pressão, que fortalece o corpo sem exageros, que dá energia sem pesar, que mantém o intestino funcionando, que protege coração, memória e autonomia, o livro digital Alimentação da Longevidade pode ser o próximo passo certo para você. Ele não é sobre dietas malucas, não é sobre passar fome, não é sobre virar refém de receita, é sobre entender o que entra no seu corpo e como usar a comida como aliada. Se você quer que seus próximos anos sejam mais leves, mais claros e mais seguros, esse material pode te orientar com muito mais precisão do que a adivinhação. Agora, antes de eu terminar,
fora da minha voz de palestra, faz uma coisa simples. Comenta aqui embaixo "água segura" para dizer que você vai parar de arriscar sua saúde com mistura sem orientação. Comenta essa frase pronta, sem pensar muito, só para marcar presença e lembrar você mesmo. Água limpa sustenta. Depois, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que tem mais de 60 anos e ainda acredita em receita de água com sal, porque talvez essa pessoa precise ouvir exatamente isso hoje.